Olá pessoal, irei falar a vida de Pelé, jogador atacante da seleção brasileira. Nome atual: Edson Arantes do Nascimento. Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Data de nascimento: 23 de outubro de 1940. Localidade: Três Corações, Minas Gerais, Brasil. Nacionalidade: brasileiro. Altura: 1,73 m. Posição: atacante. Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações em dia 23 de outubro de 1940, mais conhecido como Pelé. É um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Ele é amplamente considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Em 1999, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFFHS, e foi um dos dois vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. De acordo com a IFFHS, Pelé é o maior goleador da história do futebol, marcando 650 gols em 694 partidas da Liga, e no total 1.281 gols em 1.363 jogos, que inclui amistosos não oficiais, um recorde mundial do Guinness. Durante sua carreira chegou a ser por um período o atleta mais bem pago do mundo. Pelé começou a jogar pelo Santos aos 15 anos, pela seleção brasileira de futebol aos 16. Durante sua carreira na seleção, ele ganhou 3 Copas do Mundo da FIFA em 1958, 1962 e 1970, sendo o único jogador a fazê-lo. Ele também é o maior goleador da história da seleção brasileira, com 77 gols em 92 jogos. Em clubes, é o maior artilheiro do Santos e os levou à conquista da Copa Libertadores da América de 1962 e 1963. Conhecido por conectar a frase "jogo bonito" ao futebol, a ação eletrizante e a propensão a objetivos espetaculares de Pelé fizeram dele uma estrela rapidamente. Sua equipe fez turnês internacionais a fim de aproveitar ao máximo sua popularidade. Desde que se aposentou em 1977, é embaixador mundial do futebol e fez muitos trabalhos de atuação e comerciais. Em janeiro de 1995, foi nomeado ministro do Esporte no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2010, foi nomeado pelo presidente honorário do New York Cosmos. Com média de quase 1 gol por jogo ao longo de sua carreira, Pelé era especialista em chutar a bola com qualquer dos pés, além de antecipar os movimentos de seus oponentes em campo. Embora predominantemente atacante, ele também podia se aprofundar e assumir um papel de playmaker, fornecendo assistências com sua visão e habilidades de passe. Ele também usava suas habilidades de drible para ultrapassar os adversários. No Brasil, é aclamado como herói nacional por suas realizações no futebol e por seu apoio franco a políticas que melhoram as condições sociais dos pobres. Ao longo de sua carreira e aposentadoria, Pelé recebeu vários prêmios individuais e de equipe por seu desempenho em campo, suas conquistas, recordes e seu legado no esporte. Essa é Pelé jogando pela seleção brasileira. Nascido em Três Corações em 1940, Pelé teve uma rua nomeada em sua homenagem na cidade, Rua Edson Arantes do Nascimento. Uma estátua de Pelé também está localizada em uma praça no centro da cidade. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais, Brasil, sendo filho do jogador do Fluminense João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes. É o mais velho dos dois irmãos. Pelé recebeu seu primeiro nome em homenagem ao inventor estadunidense Thomas Edison.
Seus pais decidiram remover o I e chamaram de Edson. Mas houve um erro na certidão de nascimento, levando muitos documentos a mostrar em seu nome como Edson, não Edson, como é chamado. Ele foi originalmente apelidado de Dico por sua família. Edson recebeu o apelido Pelé durante seu tempo de escola por conta da forma que pronunciava o nome de seu jogador favorito. O goleiro Baile do Vasco da Gama, o qual falava de forma equivocada e quanto mais se queixava, mais o nome pegava. Em sua autobiografia, Pelé afirmou que não tinha ideia do que o nome significava nem seus velhos amigos, além da afirmação de que o nome é derivado de Bilé e que significa milagre em hebreu. Pelé cresceu na pobreza em Bauru, no estado de São Paulo. Ele ganhava dinheiro extra trabalhando em lojas de chá, ensinando a jogar futebol pelo seu pai. Não tinha dinheiro para comprar uma bola de futebol adequada e geralmente jogava com uma meia recheada com jornal e amarrada com uma corda, ou ainda jogava com uma toranja. Jogou por várias equipes amadoras em sua juventude, incluindo 7 de Setembro, Canto do Rio, São Paulinho e Ameriquinha. Pelé levou Bauru Atlético Clube Júnior, cujo técnico de Valdemar de Brito, para 2 campeonatos de juventude de São Paulo. Em meados da adolescência, jogou por uma equipe de futebol de salão, chamada Radium. O futebol de salão tinha acabado de se tornar popular em Bauru, quando Pelé começou a jogar. Carreiras em clubes. Santos. Em 1956, Bento levou Pelé para a cidade de Santos para experimentar jogar para o time profissional, Santos Futebol Clube, dizendo que a administração do Santos que o jovem de 15 anos seria o maior jogador de futebol do mundo. Pelé impressionou o treinador do Santos, Luiz Alonso Pérez Lula, no estádio Urbano Caldeira e assinou um contrato profissional com o clube em junho de 1956. Pelé foi muito divulgado na mídia local como uma futura estrela. Ele fez sua estreia em 7 de setembro de 1956, com 15 anos, contra o Corinthians de Santo André, e teve bom desempenho em uma vitória de 7-1, marcando o primeiro gol de sua carreira profissional durante a partida. Quando a temporada de 1957 começou, Pelé foi colocado como titular e, com 16 anos de idade, tornou-se artilheiro da Liga. 10 meses depois, após assinar profissionalmente, o adolescente foi convocado à Seleção Brasileira de Futebol. Após a Copa do Mundo de 1962, clubes europeus como Real Madrid, Juventus e Manchester United tentaram contratá-lo, mas o governo do Brasil, durante a presidência de Jânio Quadros, declararam o Pelé um tesouro nacional oficial no ano anterior para evitar que ele fosse transferido para fora do país. Em 1958, a Inter de Milão já havia tentado a contratar, mas Ângelo Moratti foi forçado a desistir do negócio, pedido de um representante do Santos, por conta de uma revolta dos torcedores. Pelé ganhou seu primeiro grande título com o Santos em 1958, o Campeonato Paulista. Pelé iria terminar o torneio como artilheiro da competição com 58 gols, um recorde que permanece até hoje. Um ano mais tarde, iria ajudar a equipe a conquistar sua primeira vitória no torneio Rio-São Paulo, com triunfo por 3-0 sobre o Vasco da Gama. No entanto, o Santos não conseguiu manter o título paulista. Em 1960, Pelé marcou 33 gols para ajudar a sua equipe a recuperar o troféu do Campeonato Paulista, mas perdeu no torneio Rio-São Paulo depois de terminar em 8º lugar. Em 1960, Pelé marcou 47 gols e ajudou o Santos a recuperar o Campeonato Paulista. O clube acabou vencendo a Taça Brasil naquele mesmo ano, ao vencer o Bahia na final.
Pelé terminou como artilheiro do torneio com 9 gols. A vitória permitiu que o Santos participasse da Copa Libertadores da América, a mais prestigiada competição do clube do hemisfério ocidental. A temporada de maior sucesso do Santos na Copa Libertadores começou em 1962. A equipe foi sorteada para o Grupo 1, ao lado de Cerro Porteño Deportivo Municipal Bolívia, vencendo todos os jogos do seu grupo, com exceção de um empate em 1-1 fora de casa contra o Cerro. O Santos derrotou a Universidade Católica na semifinal e enfrentou o campeão de 1961, o Peñarol. Na final, Pelé marcou 2 gols na partida do play-off para garantir o primeiro título de um clube brasileiro. Pelé terminou com o segundo melhor marcador da competição, com 4 gols. Nesse mesmo ano, o Santos iria defender com sucesso o Campeonato Brasileiro. Com 37 gols de Pelé e a Taça Brasil, Pelé marcou 4 gols na série final contra o Botafogo. O Santos iria ganhar também a Copa Intercontinental de 1962 contra o Benfica. Vestindo a sua camisa 10, Pelé produziu um dos melhores desempenhos de sua carreira, marcando um hat-trick em Lisboa na vitória do Santos por 5-2. Como campeão, o Santos se qualificou automaticamente para a fase semifinal da Copa Libertadores da América de 1963. O Ballet Blanco, apelido dado para o Santos por Pelé, conseguiu manter o título depois de vitórias sobre o Botafogo e Boca Juniors. Pelé ajudou o Santos a superar uma equipe do Botafogo que continha jogadores considerados craques, como Garrincha e Jairzinho, com um gol no último minuto, na primeira fase das semifinais, transformando 1-1. Na segunda fase, Pelé marcou um hat-trick no estádio do Maracanã, na vitória por 4-0. O Santos iniciou uma série final ao vencer por 3-2 a primeira fase e derrotou o Boca Juniors por 2-1 na La Bombonera. Foi uma proeza rara em competições oficiais. Com Copa Libertadores em solo argentino, Pelé terminou o torneio com 5 gols. O Santos perdeu o Campeonato Paulista depois de terminar em terceiro lugar, mas ganhou o torneio Rio-São Paulo, depois de uma vitória de 3-0 sobre o Flamengo na final, com Pelé marcando um gol. Pelé também ajudaria o Santos a reter a Copa Intercontinental e a Taça Brasil contra o Milan e o Bahia, respectivamente. Agora eu vou falar a carreira de Pelé pela seleção brasileira. O primeiro jogo de Pelé pela seleção brasileira foi uma derrota por 2-1 contra a Argentina em 7 de junho de 1957, no Maracanã. Naquela partida ele marcou seu primeiro gol pelo Brasil aos 16 anos e 9 meses, sendo o jogador mais jovem a realizar tal feito. Pelé chegou à Suécia afetado por uma lesão no joelho, mas retornou da sala de tratamento. Seus colegas insistiam em sua convocação. Sua primeira partida foi contra a União Soviética, no terceiro jogo da primeira rodada da Copa, onde deu assistência ao segundo gol de Vavá. Ele era o jogador mais jovem do torneio e, na época, o mais jovem a jogar uma Copa do Mundo. Contra a França, na semifinal, o Brasil já liderava por 2-1 no intervalo, antes de Pelé marcar um hat-trick, tornando-se o mais jovem da história da Copa do Mundo a fazê-lo. Em 29 de junho de 1958, se tornou o jogador mais jovem a disputar a final da Copa do Mundo, aos 17 anos e 249 dias. Ele marcou 2 gols nessa final, quando o Brasil venceu a Suécia por 5-2 em Estocolmo. Seu primeiro gol, em que passou a bola para um zagueiro antes de chutar para o canto da rede, foi escolhido como um dos melhores gols da história das Copas. Sobre este segundo gol, o jogador sueco Sigi Parlin comentaria mais tarde, quando Pelé marcou o 5º gol daquela final. Tenho que ser sincero e dizer que aplaudi. Quando a partida terminou, Pelé desmaiou em campo e foi
reanimado por Garrincha. Então ele se recuperou e se emocionou pela vitória, chorando enquanto estava sendo parabenizado por seus companheiros de equipe. Ele terminou o torneio com 6 gols em 4 jogos disputados, empatando em segundo lugar atrás apenas de Justin Fontaine, e foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. Copa América. Pelé também jogou a Copa América na competição de 1959 e foi eleito o melhor jogador do torneio, além de ser artilheiro de 8 gols com o Brasil, ficando em segundo lugar. Ele marcou em 5 dos 6 jogos do Brasil, incluindo 2 gols contra o Chile e um hat-trick contra o Paraguai. Copa do Mundo de 1962. Quando a Copa do Mundo de 1962 começou, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Na primeira partida do torneio no Chile contra o México, ele marcou o primeiro gol da partida e em seguida o segundo, na vitória por 2-0. Ele se machucou no jogo seguinte enquanto tentava um chute de longa distância contra a Tchecoslováquia. Isso o manteria fora do resto da competição e forçou o técnico Aimoré Moreira a fazer sua única mudança de escalação no torneio. O substituto foi Amarildo, que teve um bom desempenho. No entanto, foi Garrincha quem assumiu o papel de líder e levou o Brasil ao segundo título da Copa do Mundo, depois de vencer a Tchecoslováquia na final em Santiago. Essa foi um pouco da vida de Pelé, Edson Arantes Nascimento, que foi contada pelo canal Fute Brasil Top. Gostou do vídeo? Curte o vídeo e se inscreva-se no canal.